Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou ler capítulo 8 do livro Que é Filosofia, do José Ortega y Gasset. Vocês vão perceber que vai ter vídeo que de repente vai desaparecer às vezes. Quando esse vídeo sumir do canal é porque eu achei que não ficou bem lido. Aí eu vou pegar e vou ler de novo, tá? Então, que nem tinha um vídeo aí que eu tava lendo. Eu estava lendo uma parte do Mundo Antigo, Economia e Sociedade e não ficou bom. Eu achei que não ficou bom. Eu estava tendo uma crise de rinite alérgica. Eu tenho um problema grave de rinite alérgica e sinusite que eu estou tratando, mas é muito crônico. Então, às vezes me atrapalha a leitura, né? Mas eu estou cuidando disso. Tá? Eu peço um pouco de paciência, pessoal, porque eu estou começando o canal agora, estou adquirindo experiência, né? E com o tempo a gente vai melhorando cada vez mais. Então tem alguns vídeos, então eu tô avisando, né, que tem alguns vídeos que podem desaparecer do nada. Mas na verdade eu estou corrigindo, né? Estou tentando fazer uma leitura cada vez melhor, né? Aos poucos a gente vai melhorando o canal, tá? Então vamos lá. Aula 7. O descobrimento da subjetividade, êxtase e espiritualismo antigo, as duas raízes da subjetividade moderna, o Deus transcendente do cristianismo. O descobrimento decisivo da consciência, da subjetividade do eu, não é totalmente conquistado até Descartes. Segundo vimos, esse descobrimento consistiu em ter constatado que entre as coisas que existem ou pretende existir no universo, há uma cujo modo de ser se diferencia radicalmente do resto, o pensamento. O que queremos dizer quando dizemos deste teatro que ele existe? O que, afinal, com uma ou outra interpretação, entendemos por existência das coisas? Este teatro existe, ou seja, está aí. Mas o que significa aí, entre aspas? Aí significa aí no mundo, aí no universo, no âmbito geral das realidades. Este teatro existe, ou seja, é parte de Madrid, se apoia na grande coisa que é a terra de Castela, que por sua vez se apoia na outra coisa maior chamada planeta, o qual se apoia no sistema astronômico, etc, etc, etc. A existência das coisas, enquanto estar aí, é o apoiar-se umas nas outras, portanto, o ser umas nas outras, o estar postas umas sobre as outras. Seu existir é, nesse sentido, algo estático, quase pousar e jazer uma sobre a outra. Não é isso que espontaneamente entendemos por estar aí, entre aspas. Por outro lado, quando digo que o pensamento meu existe, não entendo por sua existência o estar aí, entre aspas, mas ao contrário, meu pensamento existe quando e porque me deu conta dele. Quer dizer, quando eu penso, seu existir é para mim o pensamento, se é para si mesmo. Mas seu pensamento só existe quando e porque efetivamente penso, isto é, o executo, o faço, resultará na sua existência, não como a de uma coisa, um jazer, um passivo, estar em outra coisa. Um simples fazer parte de um âmbito de coisa jacente, uma e outras, de um âmbito de quietudes, mas a existência do pensamento será um ativo estar. Portanto, não um estar, mas um contraste, um constante fazer-se a si mesmo, um incessante agir. Por isso, isso significa que o descobrimento daquilo que eu pensar tem de mais peculiar, traz consigo o descobrimento
de um modo de ser radicalmente distinto das coisas. Se por coisa entendemos algo, ao cabo mais ou menos estático, o ser do pensamento consiste em pura ação, em pura agilidade, em um autógeno movimento. O pensamento é o verdadeiro e o único automóvel. Ele consiste, dissemos, em reflexibilidade, em refletir-se sobre si mesmo, em dar-se conta de si. Mas isso supõe que há no pensamento uma dualidade ou duplicidade. O pensamento refletido e o pensador refletor. É conveniente que analisemos, mesmo que seja a galope, os elementos mínimos que integram todo o pensar, a fim de obter clareza sobre certos conceitos muito usados na filosofia moderna, tais como sujeito, eu, conteúdos de consciência, etc. Convém a nós tê-los bem limpos, desinfectados, em prontidão, porque certamente o pensamento também se dá conta de outras coisas que não são ele. Assim agora estamos vendo este teatro e, enquanto não fazemos mais que viver desse nosso ver, parece-nos que o teatro existe fora e à parte de nós, mas já notamos que isso era uma crença problemática ligada a todo o ato de pensar inconsciente, ou seja, a todo o ato de pensar que se ignora a si mesmo. O teatro alucinação não parece aquele que alucina existir menos realmente o que temos agora diante de nós. Mas já notamos que essa era a crença problemática ligada a todo o ato de pensar inconsciente, ou seja, todo ato de pensar que se ignora a si mesmo. O teatro alucinação não parece aquele que alucina existir realmente, menos realmente do que temos diante de nós. Isso faz com que nos demos conta de que ver não é o sujeito sair de si mesmo e se pôr magicamente em contato com a realidade mesma. O teatro de alucinação e o autêntico existem ambos, a princípio, só em mim. São estados da minha mente, são cogitações ou pensamentos, são, como começou a se dizer desde o fim do século XV3 até os nossos dias, conteúdo da consciência, do eu, do sujeito pensante. Qualquer outra realidade das coisas além da que tem enquanto ideias nossas é problemática e, no melhor dos casos, deriva desta primária possuência. Tem como conteúdo da consciência o mundo exterior está em nós, no nosso idear. O mundo é minha representação, como diz que toscamente o tosco Schopenhauer. A realidade é idealidade, a rigor e pura verdade. Existe só o ideante, o pensante, o consciente, eu mesmo, me ipsum. Em mim, é certo, aparecem as mais variadas paisagens, tudo isso que ingenuamente acreditava haver ao meu redor e que eu acreditava estar e me apoiar renasce agora como uma fauna e flora interior. São estados de minha subjetividade. Ver não é sair de si, mas encontrar em si a imagem deste teatro, parte da imagem universo. A consciência está sempre consigo, é inquilino e casa ao mesmo tempo, é intimidade, a intimidade suprema e radical de mim mesmo, comigo mesmo. Essa intimidade em que consiste o que sou faz de mim um ser fechado, sem poros, sem janelas. Se em mim houvesse janelas e poros, entraria o ar de fora, me invadiria a suposta realidade exterior. Então haveria efetivamente em mim coisas alheias a mim, haveria mais gente em mim, e eu não seria pura exclusiva intimidade, mas esse descobrimento do meu ser com a intimidade, que me proporciona a delícia de ter
contato consigo mesmo, em vez de me ver como uma coisa exterior entre as demais coisas, tem, por outro lado, o inconveniente de me clausurar dentro de mim, fazer de mim prisão e, ao mesmo tempo, prisioneiro. Estou perpetuamente aprisionado dentro de mim. Sou um universo, mas por mim. Por isso, sou um. O elemento do seu feito, o fio de que sou tecido, é solidão. Assim, concluímos outro dia a tese idealista, dona da cultura durante toda a Idade Moderna, é, sem dúvida, firmíssima, mas também frenética se olharmos desde o ponto de vista do bom burguês e da vida corrente. Não há paradoxo maior, vira do avesso a maneira de pensar o universo que a vida não filosófica experimenta. Por isso, há um excelente exemplo desse heroísmo intelectual que eu anunciava dias atrás como característico do filosofar. É chegar sem consideração as últimas consequências que nosso raciocínio exigir. É ir até onde a teoria pura nos levar. Inclusive, se nos levar ao que o bom burguês chamaria de absurdo, ao que chamará de absurdo e se negará a aceitar o bom burguês, que sempre habita num dos andares da nossa própria pessoa. Mas há ponto muito estranho nessa tese idealista e seu ponto de partida, o descobrimento da subjetividade enquanto tal, o pensamento em sua interioridade, porque o caso é que o homem antigo desconhece por completo esse modo de ser subjetivo, reflexivo, íntimo e solitário. E eu não sei o que é mais curioso, se é o fato de o homem antigo desconhecer seu próprio ser, sua subjetividade, ou se é do fato do homem moderno descobrir o seu, como se descobre o mais insuspeito continente. O tema é importante e é novo, mas de difícil tratamento. Eu não sei se vou conseguir esclarecer diante de vocês. A única coisa que sei é que eu vou lealmente tentar. Se partindo do nosso modo de pensar atual, que já descobriu a consciência, o ser subjetivo e para si, representarmos nossa intimidade na figura de um círculo, preencherá esse círculo tudo o que em nós se passa e há. Nesse círculo caberá ao centro simbolizar esse elemento da nossa consciência que chamamos o eu, cujo papel consiste em ser sujeito de todos os nossos atos, do ver e do ouvir, do imaginar, pensar, amar, odiar. Todos os atos mentais têm a condição de parecer emanar ou irradiar de um ponto central presente e ativo em todos eles. Em todo ver, alguém vê; em todo amar, alguém ama; em todo pensar, alguém pensa. A este alguém chamamos eu. E este é o que vê ou pensa, não é uma realidade à parte do ver e pensar, mas é só ingrediente sujeito que faz parte de todo ato. Seu eu pode ser simbolizado como centro da nossa consciência, de nosso dar-nos conta, ocupará a periferia do círculo, tudo aquilo que em nós é menos nós, a saber, toda a imagem de cores, formas, sons, corpos, ou seja, todo esse mundo exterior que se representa nos rodeando e que chamamos de natureza, cosmos. No entanto, a vida do homem, essa periferia cósmica, composta pelas coisas materiais, solicita constantemente a atenção. A atenção é uma atividade fundamental do eu, que dirige e regula toda a sua restante atuação. Assim, não basta que algo esteja diante de nós para que executemos o ato de vê-lo ou ouvi-lo. Os que vivem junto de uma catarata acabam por não ouvi-la, e mesmo agora, de tudo que compõe o visível deste teatro,
Só vemos uma parte, qual? Aquela em que reparamos, isto é, a qual prestamos atenção. Todo ver é o olhar, o buscar com os olhos, todo ouvir, o escutar, atentar com os ouvidos. Digo, pois, que a natureza que o mundo exterior solicita é a atenção do homem com terrível urgência, colocando-lhe constantemente problemas de subsistência e de defesa. Sobretudo nas idades primitivas da humanidade, a consciência humana é uma guerra sem descanso com a natureza, com as coisas, e o indivíduo não pode se ocupar com outra tarefa a não ser resolver sua vida material. Isso significa que o homem só atenta para a periferia de seu ser, para o visível e tangível, vive sem se dar conta de nada além do seu contorno cósmico. O eu está ali onde presta atenção, o resto não existe para ele. Em nossa representação simbólica, diríamos que do círculo só existe a linha que o determina. Isto é, a subjetividade não é mais a que circunferência. Às vezes, como odor corporal, uma angústia íntima. Às vezes, uma dor corporal, uma angústia íntima retrai a atenção da periferia para o interior do círculo, da natureza para si mesmo, mas por um instante fugaz, sem constância nem frequência. A atenção inadequada para se fixar dentro tende sempre para a direção primeira e habitual e voltar a se prender nas coisas circunstantes. E esta é o que podemos chamar de atitude mental da consciência para o qual só existe o mundo cósmico composto de coisas corporais. O homem vive alerta nas fronteiras de si mesmo, assomado para fora, absorto na natureza, ou seja, atento ao exterior, na medida sempre problemática em que podemos imaginar a alma dos animais, diríamos que a situação íntima deve parecer-se um pouco com a do homem natural. Lembre-se que os animais estão sempre alerta, as orelhas do cavalo do prado, como duas antenas vivas, como dois periscópios, revelam sua inquietude, que o animal sempre preocupado com o entorno. Veja os macacos da jaula do retiro. É incrível como esses homenzinhos estão em tudo. Nada lhes escapa do que acontece ao redor. A palavra êxtase significa etimologicamente estar fora de si. Nesse sentido, o animal vive em perpétuo êxtase, retirando fora de si mesmo, pela urgência dos perigos exteriores. Voltar-se a si mesmo seria distrair-se o que acontece fora. Semelhante à distração, acarretaria a morte do animal. A natureza, em sua pristina naturalidade, é feroz, não tolera distraído dela, e é preciso estar com 100 olhos em incessante que vem lá, pronto para receber notícia das mudanças circundantes, para resolver a elas o movimento adequado. A atenção à natureza é a vida de ação. Puro animal é o puro homem de ação. Dessa maneira, o homem primitivo vive à frente de si mesmo, agarrado com atenção ao cenário cósmico, dando costas a seu próprio ser. O eu vive diretamente desde as coisas e vai a elas e se ocupa delas atravessando seu próprio volume íntimo, como o raio do sol atravessa o cristal sem parar nele, sem reparar nele. Eis aqui como e porque, desde o ponto de vista biológico, é natural e primário que o homem se ignore a si mesmo. É surpreendente que intriga demanda esclarecimento, é o fato inverso, com a atenção que é primariamente centrífuga, que vai para a periferia, executa essa inverossímil torção para si mesma, e o eu, entre aspas, virando de costas para o entorno, se põe a olhar para dentro de si mesmo. Imediatamente lhe ocorrerá pensar que esse fenômeno de introversão pressupõe duas coisas: algo que incite o sujeito a se despreocupar do exterior e algo que chame sua atenção para seu interior. Note que não bastaria uma sem outra. Ela só pode ocupar de outras coisas se a atenção do seu serviço for para fora for liberada. Mas a simples folga do externo não traz consigo o descobrimento e a preferência pelo interno. Para que uma mulher se namore de um homem, não basta que se namore de outro, é necessário que ela consiga chamar sua atenção. Mas antes de insinuar brevemente o esclarecimento para
tão decisivo peripécia da humanidade, convém aproveitar a descrição que fizemos da atitude inata e primária da mente para entender o modo de pensar dominante na filosofia grega e em geral antiga. O maior avanço que conseguiu na história, especialmente na história da filosofia nos últimos anos, consiste em termos nos permitido o luxo de ser sinceros e reconhecer que não entendemos os pensadores antigos. Essa sinceridade, como nós mesmos, com essa sinceridade sempre foi recompensada por ipso fato. Ao reconhecer que não entendíamos, começamos pela primeira vez a verdade de entender-nos, quer dizer, de nos dar conta de que pensamos uma forma diferente da nossa e buscar, consequentemente, a fórmula-chave desse modo de pensar, pois não se trata de suas doutrinas sejam mais ou menos dispares das nossas, mas que era distinta da atitude mental. O homem antigo conserva a essencial tessitura do homem primitivo, com ele vive desde as coisas e só existe para ele o cosmos dos corpos. Poderá fortuitamente ter vislumbre da intimidade, mas não só vislumbre estáveis e de fato fortuito. A atitude da mente grega é, pois, rigorosamente primitiva, e só o grego não se contenta em se atentar vitalmente com o mundo exterior, e o filósofo sobre ele elabora conceitos os quais transcrevem em pura teoria essa realidade, se encontram diante de si. As ideias gregas são moldadas numa realidade composta por coisas exteriores corpóreas. A própria palavra ideia, afim, significa figura invisível, aspecto. Como a lei dos corpos, a natureza, o movimento e mudança dos corpos, o grego tem a pensar outras coisas invisíveis e materiais, das quais o movimento e a mudança corpórea procedem. Essas coisas imateriais são então pensadas como coisas materiais sutilizadas em espectro. Assim, o animal consiste em uma matéria organizada e movida por uma coisa adentro, oculta na matéria, é a alma. Mas essa alma não tem nada de íntima, é interior, só no sentido que está oculto no corpo, submerso nele, portanto visível, é um sopro, um ar leve, espíritos. Então uma umidade como em Tales e o fogo como Heráclito, ainda que o moderno tenha conservado a palavra espírito para designar seu descobrimento da intimidade, convém considerar que o grego, o latino, entendia por ela uma realidade não menos externa que os corpos ligados aos corpos, um poder alojado no cósmico. Certamente a alma humana tem, em Aristóteles, potência que a alma animal não tem, assim como este possui faculdades que carecem da alma vegetal, mas enquanto almas, para o modo de pensar grego, a humana não é mais que a vegetal. Assim a alma humana é ao mesmo tempo indiviso, poder de raciocinar e de vegetar. Portanto, não é estranho que Aristóteles coloque a ciência da alma, a psicologia, na biologia. A psicologia de Aristóteles fala da planta juntamente com o homem, porque nela a alma não tem princípio de intimidade, mas princípio cósmico de vitalidade corporal, e é além disso ou tão somente princípio do movimento e mudança, pois existe para o grego até uma alma mineral, a alma de cada astro. O que mais se parece com a noção grega de alma é o poder oculto, mas em si mesmo externo, que geralmente supomos dentro do imã para explicar as atrações do seu corpo visível. Executa falarem a sério ainda hoje do espiritualismo, entre aspas, de Aristóteles no sentido moderno da palavra espiritualidade. Seria só uma inocência histórica se não fosse uma insinceridade, porque se, forçando os textos, introduz o espírito aristotélico, o nosso conceito moderno de consciência, a insinceridade se inverte e reside em não confessar que é inteligível como, segundo Aristóteles, os astros têm alma, isto é, a consciência, e como uma consciência que não consiste em nada além do puro dar-se conta de si, pode empurrar o grave bloco do corpo sideral,
O grego não descobriu a alma a partir da visão íntima de si mesmo, mas encontrá-lo fora com uma entidade semicorporal. Por isso interpreta a percepção sensível e com ela toda a vida intelectual, com o choque entre os corpos, as coisas corpóreas trombam com a coisa alma e deixam impressa nela a marca de sua figura. A alma, antes desse choque com as coisas, não continha nada, era tábula de cera ainda intacta. Tanto a alma grega não é, nem de longe, intimidade, ser para si, que pode existir vazia e nem buraco tem. É como a chapa fotográfica orientada para fora, da qual não haverá nada além do que vier de fora, o que a natureza verter, depositar nela, que distância não há entre a alma monada barroca de Leibniz, da qual nada pode entrar nem sair, que vive em si mesma nascente, original, que emana sua própria riqueza íntima sobre todo modo de pensar antigo, que eu queria falar mais a miúde algum dia, mas agora temos pressa de voltar ao nosso assunto. Como a atenção naturalmente centrífuga se retorce e se vira girando para si 180 graus em vez de ir para fora, fixa-se no próprio sujeito. O que acontece é que os olhos do homem viraram ao contrário, como das bonecas estropiadas, que olham para dentro da cabeça do biscuit? Silenciosa, incruenta, sem timbales que anunciam, nem clarins que exaltam, nem poetas que versifiquem, e esta, sem dúvida, é uma das maiores peripécias de que o planeta foi cenário. O homem antigo ainda vivia junto com o irmão animal e, com ele, fora de si. O homem moderno meteu-se a si, voltou-se para si, despertou-se de sua inconsciência cósmica, sacudiu o sopor que lhe restava de hortaliça, de alga, de mamífero e tomou posse de si mesmo, se descobriu. Um belo dia vai dar um passo como os de sempre e nota que tropeça numa coisa estranha, desconhecida e sólida, ainda que não vê bem, mas aperta. Ao apertá-la, nota que que ele lhe dói, que ela ao mesmo tempo apertado, que tropeçou a si mesmo, me dói, existo, cogito sum, endiabrada, aventura, endiabrada, não será, na verdade, divina? Não é mais provável que, num fato tão extraordinário, Deus tenha se dado o trabalho de intervir muito especialmente, mas que Deus, o cristão? Sim, o cristão. Só o cristão. Mas como no descobrimento especificamente moderno, do qual brota, como uma semente, toda a idade anticristã pode ter intervindo nominativamente o Deus cristão. Essa possibilidade inquieta os cristãos e irrita os anticristãos, os modernos. O cristão antimoderno colocou-se comodamente de uma vez para sempre frente contra a modernidade. Não a aceita, é filha de Satã. E agora lhe anuncia que a modernidade é o fruto maduro da ideia de Deus. Por sua parte, o moderno é anticristão. Vê que a modernidade nasce frente contra a ideia religiosa e agora lhe convida a se reconhecer precisamente enquanto moderno como filho de Deus, e isto irrita. É transtornar os tópicos da história e propor uma mudança de convicções. O anticristão e o antimoderno não querem se esforçar para mudar, preferem a inércia. Se nós vimos, é pura agilidade, mobilização incessante. O anticristão, o antimoderno, não querem se mover, não querem ser, por isso se contenta-se em anti-ser. O descobrimento da subjetividade tem duas profundas raízes históricas, uma negativa e outra positiva. A negativa é o cepticismo, a positiva é o cristianismo. Nem aquela, sem esta, nem esta sem aquela poderiam dar tal resultado. A dúvida ou skepsis
como tivemos ocasião de notar, é a condição do conhecimento científico. Ela abre o buraco que a prova vai preencher. Os gregos, mestres soberanos do teorizar, exercitaram exemplarmente até o fim essa virtude de duvidar. Sobretudo, as escolas titularmente chamadas sépticas não deixaram nada por fazer nessa ordem aos tempos posteriores. Não se pode duvidar de nada, de que os acadêmicos não tenham duvidado. Nem Descartes, nem Hume, nem Kant foram cepticismo superior, decepticismo superior. Pela ativa e pela passiva demonstração de caráter ilusório do conhecimento, não podemos saber que as coisas são. No máximo, podemos dizer que nos parece que são. Mas é claro que o séptico grego são gregos. E como conhecimento é o conhecimento do ser, e para o grego não há mais ser que o exterior, todo o cepticismo grego se refere ao nosso conhecimento da realidade cósmica. Chegam às fórmulas que são literalmente modernas, que dizem maravilhosamente o que um moderno não diria melhor. Assim, sirenaicos dirão que não podemos conhecer o real, porque a alma não pode sair para fora, mas está encerrada em seu estado. E vive como uma cidade sitiada. Isso não é ter descoberto a intimidade? Existe expressão mais rigorosa, mais plástica do ser subjetivo? Erro. O grego que pensou isso não vê o que há de positivo nisso. Com essas palavras entende que não podemos sair do real, mas não lhe passa pela cabeça que nesse não pode sair de fora, nesse ser recluso e para si. Há uma realidade nova, mais firme e fundamental do que externa. Há na história poucos exemplos mais claros de que não basta a agudeza intelectual para descobrir uma coisa nova. Falta entusiasmo, amor prévio por essas coisas. O entendimento é uma lanterna que precisa ser guiada por uma mão, e a mão precisa ser movimentada por um desejo pré-existente por este ou por aquele tipo de coisa possível. Definitivamente, só se encontra o que se busca, e o entendimento encontra graças ao amor que busca. Por isso toda a ciência começaram sendo a feição de amadores. O pedantismo contemporâneo desprestigiou essa palavra, mas o amador é o que mais pode, o que se pode ser com respeito a alguma coisa, pelo menos é o germe de tudo. E o que eu mesmo diríamos do diletante, que significa amante. O amor busca para que o entendimento encontre. Grande tema para longe fértil conserva este, que consistiria em demonstrar como ser buscador é a essência mesma do amor. Vocês já pensaram na surpreendente contextura do buscar? Aquele que busca não tem, ainda não conhece, e o que busca, por outro lado, buscar já ter o antemão e presumir. Buscar e antecipar uma realidade inexistente, predispor sua aparição, sua apresentação. Não compreende o que é o amor, aquele que, como é comum, repara, só nos desperta e dispara o amor. Seu amor por uma mulher nasce por sua beleza, não é contentamento nessa beleza o que constitui o amor, o ser amado. Uma vez desperto e nascido, o amor consiste em emitir constantemente como uma atmosfera favorável, uma luz leal, benévola, na qual envolvemos o ser amado, de modo que todas as outras qualidades e perfeição que houver nele possa se revelar, se manifestar, e as reconhecemos. O ódio, pelo contrário, coloca o ser odiado sobre a luz negativa, e só vemos seus defeitos. O amor, pois, predispõe as possíveis perfeições do amado, por isso nos enriquece, fazendo-nos ver o que sem ele não veríamos. Sobretudo, o amor do homem pela mulher é como uma tentativa de transmigração, de irmos além de nós mesmos, nos inspira a tendência migratória. Mas deixamos agora essas navegações apaixonadas e incorremos de novo em nosso assunto. Vimos
Como o cepticismo ensina o homem a não crer na realidade do mundo exterior, consequentemente, a se desinteressar por ela. Mas, nesse primeiro ato, ele para cego às portas do homem interior. Como Ebert dizia, todo bom principiante é um séptico, mas todo séptico é só um principiante. Falta um motivo positivo, um interesse pela subjetividade para que esta retraia sobre si a atenção e se instale no primeiro plano. Isso se deve ao cristianismo. Os deuses gregos são mais que supremos poderes cósmicos, ápices da realidade extrema sublime, potências naturais, numa pirâmide. A cúspide domina toda a pirâmide, mas ainda pertence a ela. Assim, os deuses da religião grega estão sobre o mundo, mas fazem parte dele e são sua fina flor. O deus do rio e do bosque, o deus cereal e do raio são espuma divina dessa realidade intramundana. O próprio Deus hebreu anda como um raio e o trono. Mas o Deus do cristianismo não tem a ver com o raio, nem com o rio, nem com o trigo, nem com o trono. É um Deus verdadeiramente transcendente e extramundano, cujo modo de ser é incomparável com qualquer realidade cósmica. Com o de qualquer realidade cósmica, nada dele, nem a ponta dos pés, toca neste mundo. Não é nem sequer tangente ao mundo. Por essa razão, para o cristão, a encarnação é o sumo mistério. O que o Deus rigorosamente incomensurável com o mundo no momento que se escreve nele e habita entre nós é paradoxo máximo. Isso que logicamente é um mistério no cristianismo era a história cotidiana para a mitologia grega. Os deuses olímpicos tomavam o corpo terrestre e toda a hora, e às vezes infra-humanos. Era um cisne estremecido sobre a Leda, ou o tesouro que corria com a Europa no lombo, ou o touro que corria com a Europa no lombo. Mas o Deus cristão é transcendente, é o Deus exuberantíssimos. O cristianismo propõe ao homem que entre em relação com tal ser. Como é possível essa relação? Não só é impossível por meio ou através do mundo e das coisas inframundanas, mas, ao contrário, tudo que é deste mundo é a princípio estorvo e interposição para relação com Deus. Para estar com Deus é preciso começar por aniquilar virtualmente tudo que é cósmico e terreno, dá-lo por não existente, já que, de fato, perante Deus é nada. Eis aqui como a alma, para se aproximar de Deus, em sua urgência para a divindade, para se salvar, vai fazer a mesma coisa que o séptico com sua dúvida metódica. Nega a realidade do mundo, dos demais seres, do estado, da sociedade, do seu próprio corpo. E quando suprimiu tudo isso, é que começa verdadeiramente a sentir que vive e é. Por quê? Precisamente porque a alma ficou só com Deus. O cristianismo é o descobridor da solidão como substância da alma, digo fortemente como substância da alma. Ninguém dos que me escutam entende agora o que isso significa. A solidão como substância? O que é isso? Um pouco de paciência. Espero que, a esta altura do meu curso, possam me negar todos os acertos, mas não furor de clareza. Portanto, não duvidem que a sua hora descerá sobre a expressão claridade necessária. A alma é o que verdadeiramente é quando ficou sem mundo, livre dele, portanto, quando está só. E não há outra forma de entrar na companhia de Deus a não ser através da solidão, porque unicamente sob espécie de solidão na alma se encontra com o seu autêntico ser, Deus, e perante ele, a alma solitária. Não há outra realidade verdadeira, como para o ponto de vista cristão, a religião cristã não é chamada filosofia cristã, entre aspas, o que é, como veremos, um triste estéreo corrente que o cristianismo arrasta. Não há mais que essa dupla realidade, Deus e alma, e como para o cristão o conhecimento é sempre conhecimento do real, o conhecimento exemplar perante o de Deus e da alma, assim Santo Agostinho
Não é por acaso que Santo Agostinho seja o primeiro pensador a entrever o fato da consciência e do ser como intimidade, e tampouco o que é seja o é que seja primeiro a cair naquilo de que não se pode duvidar e que se duvida. É curioso que o fundador do pensamento cristão e o fundador da filosofia moderna coincidem em toda a sua linha de frente. Também para Santo Agostinho, o eu é enquanto se sabe ser, seu ser é seu saber-se. Essa realidade do pensamento é a primeira na ordem das atividades teoréticas. É nessa realidade que deve se basear-se, não na problemática realidade do cosmos, do que é externo. Também aqui o homem é entendido como absoluto interior, como intimidade, e como Descartes, no fundo dessa intimidade encontra Deus. É curioso que todo homem religioso coincide em nos falar do que também Santa Teresa chama de fundo da alma, que seja justamente nesse fundo da alma onde, sem sair dela, encontra o Deus. O Deus cristão, pelo visto, é transcendente ao mundo, mas é imanente ao fundo da alma. Há alguma realidade sob empoeirada metáfora? Não perguntemos agora o que agora não podemos responder. Seria, contudo, injusto ou falso afirmar que Descartes já está em Santo Agostinho, ainda mais coincidência comprovamos entre ambos, mas ficará destacada a enorme distância. Santo Agostinho era um gênio da sensibilidade religiosa, por sua intuição religiosa. Santo Agostinho chega a descobrir o ser reflexivo. Como filósofo, procura definir a intuição e situá-la no lugar que lhe corresponde dentro da ciência. Mas não é um grande filósofo. Mas, como não é um grande filósofo, o que é Descartes era, falta-lhe relance genial, que leva este a virar do avesso toda a concepção antiga e fundar o idealismo moderno, mas sobretudo há uma diferença. Santo Agostinho já é moderno com o Júlio César, o único moderno do velho Mediterrâneo. E também o antigo. Junto às novas ideias, sem separação nem distinção, perdura toda a antiga atitude mental. Por isso sua filosofia é caótica, por isso é um padre da igreja, mas não é um clássico da filosofia. Ainda não foi demonstrado, por outro lado, que Descartes, homem, ao que parece, de muitas poucas leituras, conhece a obra de Santo Agostinho, que nem que recebe suas sugestões, mas dá no mesmo. A sugestão estava no ar. A ideia da consciência que aflora em Santo Agostinho vai amadurecendo durante toda a Idade Média dentro desse escolasticismo que foi tão depreciado porque não foi nada estudado, nem sequer pelos escolásticos sobreviventes da forma de vida. Pode-se reconstruir perfeitamente a corrente da transmissão, desde Santo Agostinho até Descartes, passando por São Bernardo de Claraval, pelos vitorianos, São Bonaventura e os franciscanos, Duns Scoto, Ockham, Nicolas de Autrincourt. Nesse capítulo, a ideia da consciência teve mais um tropeço. São Tomás de Aquino, que abandona essa ideia de origem cristã para voltar à alma cósmica de Aristóteles, submetendo de novo a original inspiração do cristianismo ao modo incongruente do pensar antigo. A modernidade nasce da cristandade, que não peleja as idades, que todas sejam irmãs e bem resolvidas. Aqui é onde deveria começar a minha conferência de hoje, mas fica para outro dia explorar a terra incógnita a que haveríamos chegado na aula anterior, terça-feira, 7 de maio de 1929. Parei na página 178.